Então, meus amigos, na aula de hoje nós vamos falar sobre associação de resistores, que é uma das primeiras matérias no curso de eletrotécnica. Antes de iniciarmos esta aula, eu vou pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o seu joinha se gostar deste vídeo, também deixe o seu comentário e também ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de todas as novidades aqui no canal. Vamos lá. Podemos encontrar em circuitos elétricos 2 ou mais resistores interligados das seguintes configurações. Pode estar em série, paralelo, misto ou algumas configurações mais complexas, que também vamos ver nas aulas decorrentes. E a associação de resistores podem ter por finalidade, por objetivo, a necessidade de se dividir uma corrente, a necessidade de se dividir uma tensão, ou a necessidade de se obter um valor de resistência não disponível comercialmente. Então, o objetivo pode ser dividir uma corrente, dividir uma tensão ou obter um valor de resistência não disponível comercialmente. Então, saber analisar um circuito que esteja em série, paralelo, misto ou mais complexo nos permite determinar, como também entender qual é o efeito da associação de resistores. Pois bem, na aula de hoje vamos falar sobre a associação em série. O que acontece na associação em série? Nós temos resistores em uma sequência linear. A saída deste resistor está conectado à entrada deste resistor. A saída deste resistor está conectado à entrada deste resistor, e assim por diante. E o que mais acontece em uma associação em série? A mesma corrente atravessa todos os componentes da associação, ou seja, a corrente tem uma intensidade aqui, tem a mesma intensidade aqui e a mesma intensidade aqui. Resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? É um resistor, teoricamente, que sozinho vale por toda a associação. Logo, a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Isto em uma associação em série. Então, para ficar mais claro, vamos trocar aqui por números. A corrente R1, R2, R3. R1, vamos dizer que vale 10 ohms. R2, 15 ohms. R3, 20 ohms. Então, a resistência equivalente é a soma da resistência dos resistores da associação. Logo, resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Nós acabamos de ver aqui em cima, mas eu estou pondo novamente para ficar mais claro. Resistência equivalente é igual. R1 vale quanto? Vale 10. 10 ohms. R2 vale 15, mais 15 ohms. E R3 vale 20, então mais 20 ohms. Resistência equivalente vale 45 ohms. Então, agora já sabemos que em uma associação em série, a corrente que circula aqui é a mesma aqui e a mesma aqui. E o que acontece com a tensão? A tensão se divide proporcionalmente
em cada resistor da associação. Temos, então, que a tensão total é igual a E1 mais E2 mais E3, já que a tensão se divide proporcionalmente em cada resistor da associação. A lei de Ohm nos diz que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, a tensão total é o mesmo que resistência vezes a corrente. Então, nós podemos dizer que E1 é igual a R1 vezes I1. A tensão total é igual a R1 vezes I1. E1 é igual a R1 vezes I1. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Mais E2 é igual a resistência vezes a corrente. Então, se estamos falando de E2, estamos falando de R2 vezes I2. R2 vezes I2. Mais E3. E3 é igual a R3 vezes I3. Continuando, vamos dizer que temos uma fonte de tensão de 30 volts. Corrente. R1 vale 10 ohms. R2 vale 15 ohms. R3 vale 20 ohms. Vamos colocar aqui I1, I2, I3. E1, E2, E3. Primeira coisa que nós vamos fazer é achar o valor da resistência equivalente, que já sabemos que é a soma das resistências dos resistores da associação. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Resistência equivalente é igual a R1 vale 10, R2 vale 15 e R3 vale 20. Resistência equivalente é igual a 45 ohms. Agora, com o valor da resistência equivalente e tendo o valor da tensão, nós podemos descobrir qual é a corrente. A lei de Ohm nos diz que corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Corrente é igual a tensão, 30 volts, dividido pela resistência equivalente, 45 ohms. Corrente é igual... Então, a tensão total, o que acontece? A tensão total é a soma das quedas de tensões em cima de cada resistor. Então, tensão total é igual a E1 mais E2 mais E3. A definição de tensão é a resistência vezes a corrente, conforme a lei de Ohm. Então, esta é a definição de tensão. Tensão total é igual a E1 é igual a R1 vezes I1, resistência vezes a corrente. R1 vezes I1, mais E2. E2 é o quê? R2 vezes I2. Mais E3. E3 é o quê? R3 vezes I3. Tensão total é igual, R1 vale quanto? Vale 10 ohms vezes a corrente, que é a mesma, 0,666, mais R2 vale 15 ohms vezes 0,666, mais R3, que vale 20 ohms, vezes 0,666. Tensão total, R vezes I, é igual. 10 vezes 0,66 é quanto? É 6,66 volts. Então, E1 vale 6,66 volts. Vamos marcar aqui. Vale 6,66 volts. E2 vale quanto? 15 vezes 0,66. 15 vezes 0,66, que vale 9,99 volts.
E2 vale 9,99 volts. E3 vale quanto? Vale 20 vezes 0,666, que é igual a 13,32 volts. E3 vale 13,32 volts. Então, agora é só somar as tensões. Tensão total é igual a 6,66 mais 9,99 mais 13,32 volts é igual a 29,97 volts. A nossa fonte de tensão, tensão total, 30 volts.